Olá, boa tarde. Tudo bem? Tô bem, e você? Tudo certo, tudo bem. Como Que estão? bom. Tudo bem, graças a Deus. Bem-vindo aqui na nosso encontro. Obrigado. Márcio, o que você acha? Nós convidamos aqui para participar da reunião os membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, e eu estendi o convite também para os servidores aqui do IPREJUM, né? Então, eu vi que do Conselho Fiscal a gente já tem alguns membros, né? Eu vi o Edson, vi a, a servidora que está ali com a Thaís. Ai, meu Deus, me fugiu. Mas assim, Adriana, Dri, já temos a Adriana e a maioria do deliberativo e alguns servidores. Você acha que a gente já pode ir iniciando? Eu creio que sim, que a gente vai estar com 8 minutos de atraso, né, que a gente tinha marcado inicialmente para as 14h30, né? Legal. Então, tá ótimo. Até, Rafael, eu comentei agora há pouco com os colegas aqui, nós vamos gravar a apresentação, porque são 40 membros no total, né? A gente está com 19 pessoas no total. Então, assim, caso alguém não conseguiu entrar, pode assistir depois, sem problema para você? Problema algum. Podemos seguir. Legal. Então, tá joia. Então, só apresentando para todos, pessoal, o Rafael Porto, ele é atuário da empresa Lumens, que é a empresa que nós estamos com o contrato atualmente, né, de serviços de atuária. Desde agora do mês de julho, nosso contrato voltou com a Lumens, e esse primeiro relatório que a gente vai acompanhar com eles é um relatório que tinha prazo para entrega à Secretaria de Previdência até 31 de julho. Como a Lumens iniciou no comecinho de julho, foi meio corrido, né, Rafael? A gente tinha que desenvolver o relatório, entregar dentro do prazo, e então não deu tempo de fazer essa apresentação no mês de julho. Mas agora ele vai apresentar nos detalhes para vocês. Eu vou deixar a palavra com ele. Muito obrigada, viu, Rafael? Fica à vontade. Perfeito. Obrigado a você, Cláudia. Bom, boa tarde a todos. Peço desculpas aqui pelo atraso na ingresso da reunião. Estava numa outra reunião finalizando também, mas acho que deu tempo, a gente vai conseguir contemplar aí no prazo que vocês precisam. Bom, esse é um tema interessante, é um tema relevante, inclusive, no que diz respeito à gestão atuarial. E aí, antes de fazer a apresentação para vocês, eu queria só fazer uma breve introdução para a gente se situar e entender em que momento nós estamos, né? Bom, quando nós fazemos uma avaliação atuarial de um regime próprio de previdência social, nós, atuários, precisamos dimensionar o passivo do plano. E quando eu digo passivo, é dizer qual é a obrigação em valor presente do nosso fundo de previdência frente aos segurados. Em outras palavras, o que a gente precisa saber é quanto que o regime próprio precisaria ter em caixa hoje que, somado às contribuições futuras, houvesse sustentabilidade de pagar os benefícios até que o último pensionista do último aposentado viesse a falecer. Então, a gente está falando aqui de uma projeção de longuíssimo prazo, né? A gente tem que projetar toda essa população no longo prazo, até a sua extinção, e verificar em valor presente o quanto nós esperamos pagar de benefícios, e também o quanto nós esperamos arrecadar de contribuições. E aí, naturalmente, para que a gente consiga fazer esse tipo de estudo, que é o estudo atuarial, que é projetar esse longo prazo, não há outra forma senão partindo de premissas, partindo de pressupostos. Que pressupostos são esses? Quanto as pessoas vão sobreviver, ou quanto vão morrer, o quanto vão se invalidar, qual que é o crescimento salarial esperado do momento atual até o momento que a pessoa vai se aposentar. Eventualmente, aquela pessoa que vem a falecer, ela vai gerar uma pensão ou não vai gerar pensão? Se ela gerar pensão, qual que é a idade do cônjuge? Percebam que existem muitas incertezas nesse processo. E aí, a partir do momento que a gente adota uma hipótese, uma premissa, a gente tem que entender que para toda premissa que a gente assume por consequência um risco, que é o risco dessa premissa não se confirmar na prática. Então, imaginem que a gente parta da premissa de que as pessoas vão sobreviver uma determinada quantidade de anos.
e com o passar do tempo as pessoas começam a sobreviver mais do que o esperado. Se isso acontece de maneira consistente, significa dizer que aquilo que eu guardei de dinheiro pode não ser suficiente. Ou pode ser que as pessoas comecem a se invalidar mais do que o esperado. E aí, consequentemente, mais pessoas entram em aposentadoria por invalidez do que o esperado. Então, existe risco em torno das premissas. E isso é um risco natural, né? Quando a gente fala de um RPPS, em última instância, é uma espécie de uma seguradora. A gente está segurando aqui a longevidade das pessoas, está segurando a entrada em validez dessas pessoas, e aí, para isso, a gente precisa partir desses pressupostos. Bom, para a gente mitigar o risco de uma inadequação da hipótese, a gente precisa fazer esses estudos, que são os estudos que agora a Secretaria de Previdência solicita que a gente faça o que eles chamam de relatório de análise das hipóteses, que, em outras palavras, será que as premissas que a gente está utilizando na avaliação atuarial estão de acordo com aquilo que de fato vem acontecendo? Será que as pessoas estão realmente sobrevivendo o quanto esperado? Será que as pessoas estão se invalidando conforme esperado? E assim sucessivamente, tá? Então, feito esse preâmbulo, a ideia agora é eu apresentar para vocês o parecer que nós desenvolvemos, onde a gente passa premissa por premissa, hipótese por hipótese, quais foram os estudos estatísticos que a gente fez para verificar a aderência dessas premissas, tá bom? Bom, eu vou compartilhar com vocês o documento que é o próprio parecer, e eu vou passando nos principais tópicos desse parecer e faço algumas considerações sobre questões metodológicas e aí já parto para os resultados para mostrar para vocês como é que os números se apresentaram a nós e a partir desses números, quais as recomendações que nós temos como atuários do plano, tá bom? Vou compartilhar com vocês aqui uma janela. E aí vocês só confirmem para mim, por favor, se vocês já estão vendo. Acho que sim, né? Sim, estamos vendo. Ótimo. Então, muito bem. Esse é o relatório de análise das hipóteses. A Cláudia bem trouxe. Nós tínhamos um prazo para enviar esse relatório à Secretaria de Previdência 31 de julho. Então, a gente elaborou esses estudos ao longo do mês de julho, já enviamos esse documento à Secretaria de Previdência, e agora eu vou repassá-los, especialmente nos principais pontos com vocês aqui, para vocês conhecê-los. Bom, esse documento, ele começa pelo sumário executivo, e acho que é interessante, no momento oportuno, que vocês possam ler esse documento, especialmente o sumário executivo, porque ele traz de maneira bem resumida os resultados que nós apuramos em cada uma das premissas. Mortalidade geral, mortalidade de inválido, entrada em invalidez, taxa de juros, crescimento salarial, composição familiar e a idade provável de aposentadoria, tá? Bom, antes de chegar aos resultados, deixa eu fazer algumas considerações aqui. Quando a gente faz estudos de adequação de hipótese, a gente precisa também adotar algumas metodologias reconhecidas cientificamente e também adotadas no mercado, que vão nos ajudar a compreender se aquele desvio que a gente está apurando entre o que é esperado e o que é observado é algo significativo ou não significativo. É natural, quando a gente faz um cálculo atuarial, que a gente parta de alguma premissa, que a quantidade de eventos observados seja diferente do esperado. A gente não vai acertar na mosca exatamente quantas pessoas vão morrer, ou quantas vão sobreviver, ou quantas vão se invalidar, né? Ou o crescimento salarial exato de cada uma das pessoas. Isso é impossível de acontecer. Bom, a gente não quer, na prática, que a gente erre sempre para o mesmo lado. Então, imagine, a gente adota uma tábua de mortalidade e todo ano as pessoas morrem menos que o esperado, ou todo ano morra mais gente do que o esperado. Se todo ano morre mais gente que o esperado, ou se todo ano morre menos gente que o esperado, isso mostra que a nossa premissa tem algum viés de erro, e a gente não quer isso. A gente quer, na prática, o quê? Que alguns anos morram mais pessoas que o esperado, outros anos morram menos, um ano morra mais, outro ano morra menos. Entrada em invalidez, alguns anos invalidem mais, outros anos menos. Na prática, o que a gente quer é uma premissa que consiga refletir, em média, o que está acontecendo na nossa população segurada. Nem para mais, nem para menos. A gente quer algo em torno da média. Então, é muito natural que a gente encontre oscilações em torno do esperado.
E aí, os testes estatísticos em especial, eles nos ajudam a definir o seguinte: poxa, Rafael, vamos criar aqui um intervalo de confiança. Se o resultado começar a sair desse intervalo de confiança, a gente começa a entender que a divergência entre o observado e o esperado é significativa. E isso mostra que a gente precisa trocar a tábua. Se lembra aquela lógica das eleições? Quando algum órgão lá de pesquisa mostra assim, um determinado candidato está com 32% de intenção de voto, com margem de segurança, 2 pontos para mais, 2 pontos para menos. Na prática, o que eles estão dizendo é, olha, dentro de um intervalo de confiança estatístico de 95%, eu espero um resultado dentro dessas duas margens, 2 pontos para mais, 2 pontos para menos, além daquela média. Dizendo o seguinte, olha, se eu fizer essa mesma pesquisa 100 vezes com amostras diferentes, em 95 dessas amostras, vai acontecer um resultado dentro desse intervalo de confiança. Em apenas 5% vai cair fora desse intervalo. Quando a gente faz um estudo estatístico, é isso que a gente busca. A gente busca criar um intervalo de confiança e verificar se a divergência entre o esperado e o observado está caindo dentro de um patamar que a gente entenda que faça sentido. Se começa a cair, a distanciar demais, mostra para a gente que a gente precisa trocar a tábua, tá? Em outras palavras, é isso. Então, eu estou trazendo isso de uma maneira prévia, porque eu vou entrar aqui em alguns testes estatísticos que não é o objetivo que vocês entendam a formulação que está por trás, mas sim como ela nos ajuda a tomar decisão. Por que isso? Porque a gente adota diferentes testes. Então, por exemplo, a gente adota um teste chamado Kolmogorov-Smirnov, que é um teste que nos ajuda a verificar se a distribuição de eventos idade a idade está compatível com o esperado. A gente utiliza um teste chamado Q-quadrado, que é um outro teste estatístico, que também nos ajuda a verificar se o quantitativo de eventos, o desvio entre eventos esperados e observados ao longo das idades está coerente, se está próximo de zero ou se está extrapolando demais. A gente usa um outro teste chamado T-de-Student, que é um outro teste que tem a mesma lógica de olhar idade a idade, a divergência entre eventos observados e esperados, e ele se aplica bem a populações menores. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um estudo de mortalidade de inválido, a gente utiliza, por exemplo, o teste T-de-Student, porque ele tem uma população menor de expostos, consequentemente uma população, uma quantidade menor de eventos. Quando a gente vai falar sobre mortalidade geral, que aí nós estamos falando da mortalidade de todos os ativos, aposentados, por exemplo, a gente já pode utilizar o teste binomial, que é um teste que ele demanda mais amostra, mais expostos ao risco. Então, o que a gente tem aqui são 5 diferentes metodologias. A gente tenta aplicar as 5, quando é possível, e a partir do resultado das 5 é onde a gente vai tomar a decisão. Isso é muito legal, porque a gente, na prática, o que a gente está fazendo é adotando diferentes metodologias para que uma colabore também com a outra no processo de tomada de decisão, tá? Qual que é o nosso mundo ideal? Nosso mundo ideal é encontrar uma tábua de mortalidade, por exemplo, que seja aderente em todos os 5 testes, quando aplicados, tá? Ou, eventualmente, se uma tábua foi rejeitada num dos testes, a gente vai procurar aquela que seja não rejeitada ou que seja aderente em todos os testes, tá bom? Então, enfim, tirando os nomes não são muito bonitos aqui, e talvez alguns de vocês já tenham conhecido, e eventualmente algum contato com a estatística, eu não vou me preocupar muito com o que a metodologia faz em si, porque esse capítulo 2, 3 e 4, vocês podem acessar o documento e ali tem toda a formulação bonitinha do que acontece, e o que eu vou fazer aqui agora é já ir direto já para os resultados, para mostrar para vocês o que nós temos como resultado de teste e recomendação nossa como atuários do plano. Alguma consideração por enquanto ou posso seguir? Seguir? Pode seguir, obrigada. Tá ótimo. Deixa eu só fazer uma pergunta. A visualização para vocês está boa? Quer que aumente um pouquinho? Aumentar? Assim tá bom? Melhorou, Rafael. Então tá ótimo. Então, beleza. Bom, nesse primeiro momento a gente vai falar sobre tábua de mortalidade geral. O que é a tábua de mortalidade geral? É a tabela que nos apresenta a probabilidade de morte de todos os nossos segurados ativos e também daquelas pessoas que já estejam aposentadas, com exceção da aposentadoria por invalidez. Porque quem já está aposentado por invalidez, a gente avalia uma outra tábua, que é a tábua de mortalidade de inválidos.
E por que a gente olha separado mortalidade geral de mortalidade de inválidos? Porque, como é intuitivo saber, existe, em média, a gente está falando, inválidos sobrevivem menos que válidos. Até por já estar, né, com alguma doença que o levou a não trabalhar mais. Então, consequentemente, existe ali uma probabilidade de morte maior do inválido se comparado com o válido. Então, a gente precisa tratar de maneiras separadas esses grupos. Então, o primeiro grupo que a gente vai avaliar aqui agora é a mortalidade geral. Então, nós estamos falando aqui abertamente de ativos e aposentados, com exceção dos inválidos. Atualmente, é adotada a tábua do IBGE para dimensionar o passivo do plano. E aqui a gente precisa trazer algumas considerações. A tábua do IBGE, ela é a tábua referencial da norma, né? Desde a portaria 403, lá de 2008, depois passando para a portaria 464 em 2018, passando mais recentemente para a portaria 1467, todas essas portarias trazem a tábua do IBGE como sendo uma tábua referencial mínima para ser adotada. O que, em outras palavras, significa dizer o seguinte: nós não podemos adotar para dimensionar o nosso passivo nenhuma tábua que gere menos sobrevivência do que a tábua do IBGE. A gente pode usar uma tábua mais longeva do que a do IBGE, mas não menos longeva. E aí, também faço um pequeno parêntese nisso. Vocês concordam comigo que a tábua do IBGE é uma tábua média da população brasileira e que, por consequência, está utilizando pessoas de todos os níveis socioeconômicos e das mais diferentes regiões do Brasil? Então, em outras palavras, quando o IBGE publica uma tábua como essa, ela está pegando a probabilidade de morte ou de sobrevivência considerando a média da população brasileira. E aí nós estamos falando de estados da região sul, que tem uma sobrevivência muito alta, né, São Paulo, mas também norte e nordeste, né, que tem uma sobrevivência menor. Então, na prática, o que a gente está olhando aqui é uma população média. E aqui, intuitivamente, a gente já começa a imaginar o seguinte: nós estamos tratando aqui agora de um grupo pequeno, né, uma população relativamente pequena, se comparada à população nacional, e é uma população específica de servidores públicos, logo, com uma condição socioeconômica melhor do que a média brasileira, e de um estado que é um estado que também tem uma longevidade boa, que é o estado de São Paulo. Então, intuitivamente, a gente já fala assim: poxa, o que eu espero? Eu espero que nós sobrevivamos mais do que a tábua do IBGE. Né? Esse é o esperado intuitivamente. Mas não basta ser só intuitivo. Vamos ver se os testes nos mostram isso. Tá? Essa é a ideia. Bom, o primeiro teste, que é o teste Kolmogorov, ele é um teste que ele não avalia quantitativo de óbitos esperados e observados. Ele olha a distribuição de eventos idade a idade, para ver se faz sentido aquela distribuição de eventos que vem acontecendo ao longo dos últimos anos. O que a gente observou é que não houve nenhuma das tábuas testadas que foi rejeitada. Então, todas as tábuas que nós testamos aqui foram não rejeitadas, o que significa dizer que elas estão aderentes, tá? E aqui eu também preciso fazer um outro parênteses, que é, por que essas tábuas não foram rejeitadas? E aí eu preciso contar para vocês que antes de rodar o teste, nós vamos até o banco de tábuas do IBA, do Instituto Brasileiro de Atuárias, e selecionamos apenas as tábuas que se mostram mais ajustadas. Então, a gente já fez uma pré-análise aqui, a gente não trouxe qualquer tábua, a gente já trouxe... Essas tábuas são tábuas que já foram pré-analisadas e, consequentemente, são tábuas relativamente ajustadas a vocês. Por isso que não houve nenhuma rejeição no quesito distribuição, tá? Bom, vamos para o segundo teste. No segundo teste, é o teste Q quadrado. Nesse teste, também não houve rejeição estatística de nenhuma das tábuas testadas. Então, percebam que todas aqui estão como não rejeitadas, né? Só que eu queria chamar a atenção de vocês num ponto. Olha só que interessante. A tábua do IBGE, que é a tábua vigente, que está sendo utilizada por vocês para dimensionar o passivo, ela tem uma estatística, que é a estatística aqui quadrada, equivalente a 14,5, enquanto que o crítico é 19. Se a gente perceber todas as demais tábuas, a estatística está bem menor, percebe? 3, 2, 5, 3... O que eu tenho para dizer em relação a isso, em relação a esse teste especificamente? A estatística aqui quadrado é uma estatística que apura divergência, desvio entre observado e esperado.
quanto maior essa estatística, pior. Tá? Quanto menor essa estatística, quanto mais próxima de zero, mais ajustada é a tábua. Bom, o que esse teste, então, está querendo dizer para a gente? Falou, Rafael, você não tem ainda evidências estatísticas para rejeitar a tábua do IBGE por esse teste. Por quê? Porque a divergência, apesar de alta, ficou dentro de um patamar que o teste entende que faz sentido. Que entende que não é significativamente grande. Então, a gente não deveria rejeitar a tábua do IBGE por esse teste aqui quadrado, mas eu trago essa ressalva de que o número já está se aproximando do crítico. Significa dizer que, por esse teste, muito provavelmente, se não for rejeitado no próximo ano, nos próximos anos haveria alguma rejeição. Só não haveria rejeição se as pessoas começarem a morrer mais que o esperado. E aí a coisa acabar se equilibrando. Mas, por hora, a sensação que dá é de que essa tábua está muito distante das demais, o que poderia levar à rejeição pelo teste aqui quadrado. Mas, quando a gente vai para os próximos testes, fica bem claro para a gente que essa tábua não é aderente. Vejam só, o teste T-de-Student, ele apresentou para a gente aqui a rejeição da tábua do IBGE. E o valor P aqui, que assim, qual que é a probabilidade de eu errar se eu rejeitar essa tábua? É 0. Então, o que esse teste está dizendo para a gente aqui? Falou, Rafael, você pode, com muita segurança, rejeitar a aderência da tábua do IBGE. Essa tábua não é aderente a esse grupo de pessoas. Tá? E a gente percebe que esse mesmo teste rejeitou outras tábuas também. A tábua AT83 básica foi rejeitada, a tábua AT2000 suavizada em 10% foi rejeitada, algumas tábuas da SUSEP foram rejeitadas, mas outras não. Aquelas que são não rejeitadas são aquelas que a gente poderia dizer que são as tábuas aderentes. E aí nós estamos falando, nesse teste especificamente, da AT2000, segregada por sexo. Essa daqui é uma tábua da SUSEP, Brasil, experiência do mercado segurador, mortalidade 2015, também segregada por sexo. Essa outra, também do Brasil, da SUSEP, experiência do mercado segurador, mortalidade 2021, também não foi rejeitada. E, por fim, uma outra tábua norte-americana aqui, que é a tábua RP2000. Foram essas 4 tábuas não rejeitadas, logo tábuas aderentes à nossa população. Vamos para os próximos testes. Teste binomial, também tivemos aqui algumas tábuas não rejeitadas, como essas aqui, essas 4 e essas 3 últimas, mas percebam que a tábua do IBGE foi rejeitada novamente. Por que essa tábua foi rejeitada? Olha só que interessante. Ocorreu, em média, nesse período analisado, 45 óbitos e meio, tá? Em média, ao ano, 45 óbitos e meio. Pelo intervalo de confiança da tábua IBGE, esperava-se entre 58 e 91 óbitos. Ora, se isso é verdade, está acontecendo menos óbitos do que o esperado. E abaixo do limite do intervalo de confiança. O que significa dizer que a nossa população, como era esperado, é mais longeva do que a da tábua do IBGE. Então, ou seja, isso confirma a nossa tese. Tá? Quando a gente vai para o resultado do último teste, que é o teste Z, a gente chega a um resultado similar. A tábua do IBGE foi rejeitada da mesma forma, pelo seu número ter ficado lá abaixo do esperado. Se a gente pegasse uma média, a gente estaria deslocando aqui 3 desvios para baixo, ou seja, dizendo que a tábua do IBGE esperaria mais óbitos do que efetivamente vem acontecendo. Então, bom, de maneira resumida de tudo isso que eu trouxe até agora, esse quadro para a gente resume todos os testes. Cada um dos testes está numa coluna e aqui tem os seus resultados. E o que está em negrito aqui são as tábuas que passaram ou foram aderentes em todos os testes estatísticos. Nós estamos falando aqui explicitamente de 4 tábuas. Essas 4 tábuas foram as tábuas que se mostraram aderentes em todos os testes aplicados. Então, se a tábua do IBGE dos 5 testes foi rejeitada em 3, já é um indício de que a gente precisa trocar essa premissa. Para qual premissa nós iríamos? Nós temos 4 tábuas que se mostraram aderentes nos testes estatísticos e poderiam ser utilizados.
que a gente faz aqui, então, para facilitar a tomada de decisão de vocês? A gente coloca num ranking de desvio. Então, a tábua que ficou mais ajustada foi essa tábua da SUSEP aqui, ó, que é a tábua Brasil, Experiência do Mercado Segurador, de 2015. Essa tábua aqui foi a primeira tábua do ranking. Então, ela, no nosso entendimento, é a tábua mais ajustada e, consequentemente, a melhor tábua que vocês poderiam utilizar para precificar o passivo de vocês. O que a gente colocou aqui como resumo, né? Em resumo, em relação à mortalidade geral, identificou-se pelos estudos elaborados que 4 tábuas, que é a T2000, a tábua da SUSEP de 2015, a tábua da SUSEP de 2021 e a RP 2000, todas elas segregadas por sexo, se mostraram aderentes em todos os testes aplicados. Ademais das 4 tábuas avaliadas, a tábua da SUSEP de 2015, segregada por sexo, demonstrou o menor desvio, sendo, portanto, a que demonstra o melhor ajuste estatístico. Tá? Então, essa é a ideia. Então, diante dos resultados, a gente recomenda a adoção dessa tábua para fins das próximas avaliações atuariais no encerramento do exercício de 2024, 2025 e assim por diante, até que outros estudos venham a, eventualmente, mostrar alguma alteração nessa distribuição. Tá bom? Cláudia, você quer que eu vou parando ponto a ponto para a gente conversando, ou eu vou até o final e depois a gente debate? Eu acho que podia abrir para as perguntas. Pode abrir para as perguntas, A né? Elizabeth levantou a mão, se ela já puder fazer assim, a gente vai tirando as dúvidas conforme surgir, pode ser, Rafael? Pode ser ótimo, pode ser. Betinha, você quer abrir o microfone? Tudo bem, Claudinha? Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Você estava falando sobre as tábuas da SUSEP, né? Que a primeira foi a de essa 2015. Eu estava vendo, eu queria ver com você, porque pelo site da SUSEP, ele está com a vigência expirada, essa tábua. Tá. E aí eu fiquei em dúvida, a gente vai poder usar uma tábua que já se expirou? Ele expirou em 2021, né? Isso, porque deixa eu explicar para você como funciona, Elizabeth. Assim, a tábua da SUSEP, ela é atualizada a cada 5 anos. Então, a gente teve uma tábua em 2015, em 2020 era para ver uma outra tábua, teve em todo um contexto de pandemia, foi atualizada em 2021. No mundo das entidades abertas de previdência complementar e seguradoras, essa tábua de fato está expirada. Por quê? Porque quando você contrata um plano de previdência complementar aberto, no contrato eles falam que vai ser utilizada a tábua da SUSEP atualizada. Então, a cada 5 anos ela é atualizada automaticamente e não se pode utilizar uma tábua anterior. O que nós estamos fazendo aqui na prática é pegar uma tábua que a SUSEP publicou e que, por mais que já esteja expirada no mundo das entidades abertas e seguradoras, a gente está avaliando se essa tábua é aderente para nós como regime próprio de previdência social. Ou, eventualmente, até uma entidade fechada de previdência complementar, muitas vezes utiliza essa tábua da SUSEP, mesmo que expirada no mundo das abertas. Se as abertas são obrigadas a atualizar a tábua, as entidades fechadas dos regimes próprios, por força de norma, precisam adotar uma tábua que esteja aderente. Não há problema algum em utilizar, por exemplo, uma tábua da SUSEP de 2010, de 2015, desde que ela seja aderente no nosso caso. O que importa, do ponto de vista normativo para a gente, é que essa tábua seja mais longeva do que a do IBGE. Isso a gente tem que usar. Por quê? Pela 1467, a gente não pode utilizar nenhuma tábua menos longeva do que a do IBGE. Se essa tábua da SUSEP de 2015 for mais longeva que a do IBGE, ela é aceita pela legislação. E, no caso, ela é. A gente não poderia usar a tábua da SUSEP de 2021, porque está em 4º lugar, é isso? O primeiro você falou que era de 2015, então a gente pode estar utilizando, porque ele está atendendo à legislação. Mas a vigência do que é apresentado na SUSEP 2021, esse seria o 4º lugar. Na comparação do atuário anterior, né, todos eles usavam o IBGE, foi
a tábua do IBGE, mais acho que é aquele Álvaro Vindas, né? Isso, E Álvaro aí, Vindas entrada em validez. Vou mostrar para você. isso. Aí, a comparação, quando a gente for fazer a comparação de um ano para o outro, a gente consegue fazer isso? Então, olha que interessante. Se você me perguntar assim, vocês poderiam utilizar essa tábua aqui, que é a da SUSEP 2021? No meu entendimento, sim, vocês podem. Por quê? Essa tábua ela foi aderente em todos os testes, como a gente mostrou aqui. Só que a gente tem um ponto. Quando a gente coloca num ranqueamento, a gente está buscando, dentre as tábuas aderentes, a mais ajustada. E a mais ajustada foi de 2015. E tem uma questão. Se você comparar a tábua do IBGE de 2015 com a de 2021, a de 2015 é mais longeva do que a de 2021. E aí, isso muito provavelmente é porque quando a tábua de 2020 foi publicada, ela foi publicada também com o de mortalidade do Covid-19, que já tinha nas suas estatísticas o ano de 2020 e 2021. Então, quando você pegar as tábuas e comparar 2015 com 21, a de 15 é mais longeva do que a de 21. Muito provavelmente, quando essa tábua do IBGE for atualizada agora em 25 ou 26, essa tábua volta a ter uma longevidade maior como era em 2015, ou talvez até maior do que a de 2015. Mas a de 2021 ela é um ponto fora da curva, ela reduziu a expectativa de vida por conta do Covid. Então, assim, do ponto de vista normativo, como RPPS, vocês podem usar? Podem. Do ponto de vista estatístico, vocês podem usar? Podem, que ela foi aderente em todas. Como recomendação, a gente traz a mais ajustada, por isso que a gente está recomendando em 2015, tá? Mas nada impede que vocês possam tomar a decisão pela de 2021 também, ou até mesmo pela T2000, segregada por sexo, ela é a segunda colocada, né? Então tem a liberdade normativa e estatística que vocês têm. E para comparação, eu entendi agora, mas para comparação do ano anterior, né, a gente consegue fazer isso também, Rafael? Você fala uma comparação do relatório agora, resultado? isso. Do resultado atuarial. Para o anterior? Conseguimos, por exemplo, o que a gente poderia fazer? O Guilherme já fechou a avaliação atuarial, né, Cláudia? De 31 de dezembro de 23? Sim, o de dezembro de 23 já está fechada, já foram com as hipóteses que a ARIMA tinha definido. E a IBGE, né? Isso. Porque esse estudo ele só passa a valer agora para a próxima avaliação. Exato, essas são as que a gente vai usar na avaliação que a gente vai fechar de dezembro de 24, né? Perfeito. Então, o que poderia ser feito, Elizabeth? É possível, sim, pegar a avaliação atuarial de 31 de dezembro de 23, alterar a tábua do IBGE por essas tábuas e mostrar para vocês qual que é o impacto que cada tábua gera. É possível. Tá joia. Se vocês acharem oportuno, a gente pode fazer. Eu posso pedir para o Guilherme rodar isso para vocês. Muito obrigada. Nada. Mais alguma questão ou posso passar para mortalidade de inválidos? Não? Tá. Então, com relação à mortalidade de inválidos, fazendo aquela breve introdução, de quem que nós estamos falando agora? Daqueles aposentados que já estão aposentados por invalidez. Então, naturalmente, a gente espera uma mortalidade menor do que, ou uma mortalidade maior, ou uma longevidade menor do que os válidos, né? Então, como a gente já passou por todos os testes, eu vou lá para o resumo dos resultados para a gente mostrar o que a gente identificou aqui. A Solange está trazendo que seria interessante, né? Fazer essa amostra, né? De como que seriam os resultados. Isso aí a gente pode providenciar sem problema nenhum. Bom, com relação à mortalidade de inválidos, vejam que interessante. A tábua do IBGE não foi rejeitada no quesito distribuição, mas foi rejeitada no quesito quantitativo de eventos, tanto pelo Q quadrado quanto pelo T de estude. Por que a gente não está apresentando aqui os outros testes, que é o binomial e o teste Z? Porque esses outros dois testes só se aplicam quando a amostra for muito grande, muito robusta. Como a gente está falando de mortalidade de inválidos, a população exposta ao risco é menor, a quantidade de eventos é menor. Bom, olha que interessante. De todas as tábuas que nós testamos, a única tábua que se mostrou aderente nos 3 testes foi essa tábua aqui chamada Winklevoss. Qual é o problema disso? É que a tábua Winklevoss, ela é uma tábua de mortalidade de inválidos, como é esperado, e ela tem uma longevidade, ou uma expectativa de vida
menor do que a do IBGE. O que esse resultado mostra para a gente? Que os nossos inválidos sobrevivem menos do que a média da população brasileira, o que também, de certa forma, é esperado. A gente está falando de média da população brasileira, mas é uma média global. Então, aqui tem todo mundo, socioeconômico, vários estados, e a gente está dizendo que o nosso pequeno grupo de inválidos sobrevive menos do que a tábua do IBGE, e sobrevive em algo similar a uma tábua chamada Winklevoss. O problema disso é que a legislação não nos permite utilizar a tábua Winklevoss, porque a legislação diz que a gente tem que utilizar no mínimo a tábua do IBGE. Então, por isso que foi o que a gente colocou aqui nos nossos resultados. Ó. Das 3 melhores tábuas que se mostraram nos estudos, a Winklevoss foi a que mostrou o melhor ajuste, depois foi seguida de uma outra tábua chamada CSO 41, depois seguida de uma outra chamada RP 2000 de inválidos, e a tábua do IBGE ficou em apenas 7ª colocada. Porém, contudo e todavia, essas tábuas não podem ser adotadas por força normativa. Então, o que a gente colocou aqui em resumo é que as tábuas que demonstraram melhor ajuste estatístico são menos longevas que a premissa vigente e, portanto, não podem ser utilizadas, conforme disposto nos normativos em vigor. Então, assim, embora a Winklevoss tenha se mostrado aderente, recomenda-se a manutenção da tábua do IBGE. Aqui, de novo, não por uma questão estatística, mas por uma questão normativa. A norma não nos permite utilizar nada menos longevo do que a tábua do IBGE. Tá bom? Esse foi o motivo da recomendação. E agora, chegando na entrada em validez, que é Álvaro Vindas. Então, Álvaro Vindas é uma tábua que projeta a quantidade de pessoas que vão se invalidar ano a ano e, consequentemente, vão gerar aposentadorias por invalidez. Quando a gente olha os estudos, a Álvaro Vindas se mostrou aderente nos 3 testes estatísticos aplicados. Além da Álvaro Vindas, apenas a TASA 1927 se mostrou aderente em todos os testes estatísticos aplicados. Todas as demais foram rejeitadas pelo menos em um dos testes. Então, em função disso, inclusive ela foi a que demonstrou aqui o melhor ranqueamento, né? Então, em resumo, a nossa recomendação é por manter a Álvaro Vindas, que além de se mostrar aderente nos 3 testes, apresentou o melhor ajuste estatístico. Tá? Então, a ideia vou fazer um pequeno resumo aqui antes da gente passar para a taxa de juros. Então, de maneira global, quando a gente fala de tábuas biométricas, a primeira, que é a tábua de mortalidade geral, a nossa recomendação é por substituir a tábua do IBGE por outra mais longeva, e para isso a gente está dando 4 opções, e das 4, a gente está recomendando a mais ajustada, que é a da SUSEP 2015, mas, como já houve aqui a solicitação, a gente pode rodar os estudos e mostrar o impacto de cada uma dessas tábuas. Mortalidade de inválidos. Do ponto de vista estatístico, nós teríamos que procurar uma tábua menos longeva, mas a legislação não permite. Então, graças às questões normativas, a ideia é manter a tábua do IBGE para os inválidos. E entrada em validez, a tábua Álvaro Vindas se mostrou aderente em todos os testes, consequentemente, ela é recomendada a sua manutenção. Então, em tese, a única substituição que nós teríamos aqui por hora é a tábua de mortalidade geral, tá bom? Bom, com relação ao resultado dos testes, dos estudos relativos à taxa de juros, lembrando, a taxa de juros também é uma premissa importante, porque a gente vai descontar valor presente, um benefício que está sendo pago lá em 2100, 2050, está trazendo a valor presente com uma determinada taxa de juros. E é natural que a gente procure uma taxa, uma premissa de juros que seja compatível com as nossas expectativas. Porque imagine se eu utilizar, por exemplo, uma expectativa de taxa de juros na minha avaliação atuarial de, sei lá, 7%, nem posso, né, mas 7%, 8%. Mas aí eu vou começar a rentabilizar 5%, 6%. Eu estaria gerando um desbalanceio na minha balança. Eu estaria gerando uma perda atuarial. Então, na prática, quando a gente vai fazer a avaliação atuarial, a gente tem que partir de uma premissa que seja coerente com a nossa expectativa de retorno futuro. Então, quando a gente faz esse estudo agora, que eu vou mostrar para vocês, eu olho para o passado, que é uma análise de retrovisor, que é uma análise retrospectiva, e depois eu faço uma projeção de longo prazo, partindo do cenário econômico atual,
para ver se a gente tem chances, boas chances, de bater essa rentabilidade no longo prazo, tá bom? Muito bem, o que a gente detectou aqui? A partir do histórico das rentabilidades do passado, de 2019 a 2023, ou seja, a gente está falando aqui de 5 exercícios, né? A gente teve uma rentabilidade acumulada de 66%, enquanto a nossa meta foi de 69%. Deixa eu mostrar isso no gráfico, que vai ficar mais fácil de apresentar para vocês. Olha que interessante. Essa barra roxa é a barra de rentabilidade real. E a amarela é a inflação e a barra em cinza é a rentabilidade auferida. Então, vamos lá. Lá em 2019, a nossa rentabilidade real, ou seja, aquilo que superou a inflação, foi de 15,77%. Depois a gente veio de 3 anos com uma rentabilidade relativamente baixa, né? E a gente já sabe o porquê disso, né? A gente teve aqui o ano de 2020 com 3,8% de rentabilidade real, 2021 com uma rentabilidade negativa, 2022 com uma rentabilidade negativa. E agora, em 2023, uma nova rentabilidade bem alta, de 9,49%. Então, dos últimos 5 anos, nós superamos a meta com louvor aqui, né, com bastante margem, em 2019 e 2023, e ficamos aqui 3 anos sofrendo com rentabilidades abaixo da meta, tá? Bom, só que tem uma questão. Quando a gente pensa em avaliação atuarial, o nosso foco é olhar para frente. O nosso objetivo aqui não é simplesmente olhar para o passado e ver se vocês bateram ou não bateram a meta. Como a gente vai ter que trazer benefícios a valor presente de 2100, 2050 para 2024, a gente precisa olhar para o futuro e ver se vocês têm chance de manter a taxa de juros de 5%, que é a taxa atual. Bom, quando a gente fez essas projeções, e a metodologia está bem descrita nesse relatório, a gente apurou uma taxa de convergência de 5,43% ao ano. O que esse resultado apresenta para a gente? O que é uma taxa de convergência? Significa dizer o seguinte, olha, de acordo com a carteira que vocês têm hoje e com os cenários econômicos que nós possuímos e observado o passivo atuarial que a gente vai pagar ao longo do tempo, as rentabilidades futuras convergem para algo em média 5,43. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer o seguinte, olha, se a minha rentabilidade futura converge para 5,43, eu tenho segurança em manter os 5% de taxa de juros que eu tenho hoje, porque eu tenho até uma margem de segurança, né? Como é que eu consigo avaliar isso? Por esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico ele foi gerado pelo que a gente chama de simulações estocásticas, que é o seguinte, eu entrego para o meu sistema o quanto a gente tem observado de rentabilidade ano a ano e o risco da carteira ano a ano. E ele gera 1000 cenários para cada ano, e a gente consegue ver, de acordo com esses 1000 cenários, em quantos cenários a gente bateu a meta e em quantos cenários não batemos a meta. Então, olha que interessante. Se a gente estivesse utilizando uma taxa de juros 5,43, 50% dos meus cenários bateria a meta, os outros 50% não bateria. Naturalmente, porque essa é a taxa média, a taxa de convergência. Como vocês têm uma taxa de juros de 5%, dos 1000 cenários gerados estocasticamente, 64% arredondando, bateram a meta. Isso significa dizer que vocês têm ali uma margem de segurança de em torno de 14%, o que é muito bom. Esses resultados, eles só mostram para a gente na prática que vocês podem manter a taxa de juros atual de 5% como sendo uma taxa de juros de precificação do passivo. Apenas faço uma ressalva aqui. Do ponto de vista normativo, o que define hoje para vocês a taxa de juros que vocês vão utilizar, diferente da 464, que aí essa sim tinha que estar respaldada em expectativa futura, pela 1467, o que vocês precisam na prática é olhar qual é a taxa parâmetro. Então, assim, a própria portaria que vai ser publicada mostra para vocês qual é a taxa parâmetro que vai ser utilizada para vocês, e aí vocês têm ali a prerrogativa de utilizar, como vocês bateram a meta em 2 anos, dos últimos 5 anos, vocês bateram a meta 2 anos, vocês têm uma margem ali de 0,30% acima da taxa parâmetro para usar como máxima, como taxa máxima. Dali para baixo, vocês podem utilizar qualquer coisa com segurança, tá? Mas, em resumo, com relação à taxa de juros atuarial, o que eu tenho para dizer os estudos comprovaram uma taxa de convergência maior do que a taxa atuarial, consequentemente, nós estamos seguros em recomendar a manutenção da taxa de juros que vocês utilizam hoje. Tá bom?
Vamos para mais uma hipótese, que é o crescimento da remuneração. O que a gente faz aqui no crescimento da remuneração? A gente faz primeiro uma análise retrospectiva. A gente olha servidor por servidor, ano a ano, e vê qual que é o crescimento salarial que essas pessoas estão tendo ao longo do tempo. E aí, com base nisso, a gente apura uma média, desvio padrão, intervalo de confiança. O que a gente teve como resultado aqui? Que relativo ao quadro geral, em média, o crescimento salarial que está sendo observado para as pessoas é de 2,60 ao ano. O intervalo de confiança de 95% mostra que é entre 2,5 de crescimento salarial e 2,63. Tá? Então, com 95% de confiança, as pessoas estão tendo um crescimento salarial médio em torno de 2,56, 2,63. Tá bom? Quando a gente analisa o magistério, a gente está apurando um intervalo de confiança de 3,91, entre 3,91 e 3,99. Tá? Esse é o nosso intervalo apurado. E a média de crescimento salarial do magistério foi de 3,95. Tá? Muito bem, mas vejam, eu estou falando aqui do passado. E quando a gente analisa o passado, a gente tem que tomar ter alguns cuidados, né? Quais cuidados são esses? O crescimento salarial médio, ele pode estar influenciado por algumas questões que podem ter acontecido ao longo dos últimos anos. Por exemplo, caso vocês tenham tido entre 2019 e 2023 algum novo plano de cargos e salários, alguma incorporação de dobras ou qualquer coisa do tipo, essa média pode estar contaminada. Então, apesar da gente fazer esse estudo olhando para o passado, ele não deve ser para a gente o único critério de tomada de decisão. Porque, de novo, a gente está olhando para o passado, não necessariamente o passado reflete aquilo que a gente espera para o futuro. E como a avaliação atuarial a gente tem que olhar para o futuro, o ideal é que a gente olhe a atual estrutura remuneratória dos ativos. E aí, com base nisso, o que a gente tem que ver são as atuais leis ou o atual plano de cargos e salários dos servidores públicos do município. Tá? E aí nós estamos falando aqui de quinquênio, né? Nós temos um quinquênio de 5% a cada 5 anos, nós temos aqui uma gratificação correspondente à sexta parte da remuneração, de 16,67% aos 25 anos. Então, isso, fazendo a apuração, né, isso aqui está na avaliação atuarial também, foi considerado que 40% dos atuais servidores ativos podem atingir esse adicional, baseado no histórico dos atuais inativos, com base em verba incorporada, então redundando um crescimento de 0,27% ao ano. Então, aqui a gente já está falando de 1 mais 0,27. Por fim, a gente tem aqui os avanços horizontais em função da mudança de classes, de 5% a cada 2 anos, o que também remete a mais 2,5%. Então, qual que é a lógica que foi feita aqui na avaliação atuarial? Então, não obstante a análise do plano de cargos e salários acima descrita, para a avaliação atuarial de 2023, houve manifestação expressa do município de Jundiaí acerca da expectativa de crescimento que informou a taxa de 3,90 ao ano. Tendo em vista que a prefeitura projeta conceder somente a inflação para as próximas reposições salariais e aplicada a equivalência da taxa simples para a composta, dos percentuais aferidos por um período de permanência médio de 25 anos, a gente chegou num percentual, numa premissa de 2,76% ao ano. Deixa eu explicar isso aqui um pouquinho melhor. O que o Guilherme e a equipe de avaliação atuarial faz? Existem crescimentos salariais que crescem numa ótica de progressão aritmética. Uma ótica como se fosse, não é um juros compostos, é como se fosse um juros simples, né? Só que na avaliação atuarial, a gente precisa transformar isso numa ótica de juros compostos, numa ótica de crescimento, num crescimento geométrico e não aritmético, porque na avaliação atuarial é dessa forma que a gente implica o crescimento salarial. Então, o que eles fizeram lá? Eles transformaram 3,90, que está numa ótica de crescimento aritmético, quanto que seria a sua equivalência num crescimento geométrico, considerando uma média de 25 anos. Então, a recomendação da equipe foi por 2,76 lá na avaliação atuarial. Bom, agora vejam que interessante. A gente está falando de uma premissa vigente de 2,76 contra um intervalo de confiança, que é esse que eu estou mostrando para vocês. Se a gente olhar o quadro geral, 2,76 está acima. Se a gente olhar o magistério, 2,76 está abaixo.
Então, o que a gente traz aqui como recomendação para vocês? Que a ideia é que a gente não olhe para o passado como sendo uma verdade em absoluto, e que a gente olhe para o atual plano de cargo e salário com algum olhar crítico, que em conjunto, o RBPS e o ente federativo avaliar se o atual plano de cargo e salário de fato vai ser observado no futuro, e se sim, ok, mantenha a premissa. Se houver qualquer indício de que vai haver alguma alteração da premissa e que, eventualmente, o que aconteceu no passado pode se replicar no futuro, aí a gente seria recomendável adotar, por exemplo, as médias que foram observadas aqui no intervalo de confiança. Seria uma ideia a ser observada. O que a gente colocou aqui como conclusão desse tópico do crescimento salarial foi o seguinte: diante dos resultados, recomenda-se que os parâmetros sejam reavaliados pelo RBPS juntamente com o ente federativo a partir de perspectivas futuras de crescimento salarial. Tá? Então, aqui a gente não carimba qual é a taxa, a gente traz aqui duas óticas, uma olhando para o passado e outra olhando para o atual plano de cargos e salários, e pede para que o RBPS, em conjunto com o ente federativo, avalie essas perspectivas futuras para tomada de decisão. Pois não, Elizabeth, fica à vontade. Tenho algumas dúvidas. Nesse caso aí, você falou que o cálculo futuro foi somado ao quinquênio, a sexta parte e a progressão, né? A cada 2 anos, 5%. Isso mesmo. Aí deu 3,90, né? Isso. No meu cálculo deu 3,8, acho que eu fiz alguma coisa errada, não sei. Usei, acho que os juros compostos, usei um percentual multiplicando o outro. Para mim deu 3,80, mas enfim, Tá. 10 centavos de 10 pontos. Isso. Aqui tem uma questão da expectativa, tá? Tem esse detalhe aqui, ó. Não obstante a análise do atual plano de cargos, a avaliação anterior, houve a manifestação expressa do município de Jundiaí acerca da expectativa que informou 3,90. Então, 3,90 é a expectativa do município. Entendi. Tá um pouco acima. Outra coisa que para vocês chegarem no 2,76, pelo que entendi, vocês tiraram o quinquênio fora, né? Deixaram o quinquênio para fora, é isso? Aí só somou a sexta parte com os a cada 2 anos, a progressão, para chegar nesses 2,76, ou assim, de que forma que vocês conseguiram chegar nesses 2,76? 2,76, né? Eu não consegui entender. Tá. Eu posso depois pedir para eles te mandarem a memória de cálculo, Elizabeth, mas como que funciona na prática? Quando a gente recebeu essa manifestação de 3,90, aqui esse parágrafo que vai explicar bem isso, ó. A ideia é que é o seguinte, tendo em vista que a prefeitura projeta conceder somente a inflação para as próximas reposições salariais e aplicada a equivalência da taxa simples para a composta nos percentuais aferidos por um período de permanência médio de 25 anos, a gente chega nos 2,76. O que é isso? Deixa eu traduzir o que está escrito no texto aqui. Imagine 3,9% de crescimento salarial que não ocorre de maneira progressiva, num crescimento geométrico, ou seja, tem uma base salarial e a pessoa vai tendo um crescimento, mas não é um crescimento em cima de crescimento, não é um juros compostos, tá? Então, como se fosse um juro simples, estou usando a analogia dos juros aqui, como se fosse um juro simples, de 3,90. Como na metodologia atuarial, quando a gente faz a avaliação atuarial, a gente precisa colocar tudo numa ótica de juros compostos, tanto a taxa de juros quanto o crescimento. Então, a gente não pode colocar 3,90 como juros compostos, com crescimento em cima de crescimento, porque não é isso que vai acontecer, vai ser 3,90 simples. O que foi feito aqui, então? Pega-se 3,90, verifica qual que é o crescimento de 3,90 simples dentro de 25 anos e vê qual que é a equivalência de um crescimento geométrico em 25 anos. E aí chegou-se no 2,76. Entendeu? Eu posso pedir para eles colocarem isso numa planilha para te mostrar como funciona. Sim, se você puder fazer isso, Tá. Eu agradeço. Pode deixar que eu peço para eles levantarem lá e te mostrar isso. Eu vou colocar aqui para não esquecer. Obrigada. Nada. Está anotado aqui. Finalizando aqui, eu já peço para a Maria Luísa e para o Guilherme te encaminhar. Bom, para fechar o nosso relatório,
o que a gente fez aqui foi verificar o seguinte: pensem que algumas pessoas podem morrer, e ao morrer gerar pensão. Então, a primeira coisa que a gente faz é verificar qual que é o percentual de pessoas que hoje, se morrer, gerariam pensão, e qual que é a divergência de idade entre o cônjuge e o titular. Então, o que a gente percebeu aqui foi que nós tivemos, em relação ao titular do sexo masculino, a sua cônjuge é 2,80 anos mais jovem, e a titular do sexo feminino, o cônjuge é 2,44 anos mais velho, e dizendo que 43% das pessoas que viessem a falecer gerariam pensão no dia de hoje. Então, é o que a gente utiliza como sendo uma recomendação de premissa. Então, de maneira bem resumida, né, e dado que eu já até extrapolei um pouquinho o tempo de vocês, a tábua de mortalidade geral, a nossa recomendação é por substituir a tábua do IBGE pela tábua da SUSEP, lembrando que a gente tem 4 tábuas possíveis de ser mantidas. A que tem melhor ajuste estatístico é a da SUSEP de 2015, e a gente já deixou combinado também que vai ser um pedido que eu vou fazer para o Guilherme e Maria Luísa rodarem novos estudos com as tábuas para vocês conhecerem os impactos que elas vão gerar no passivo. Com relação à tábua de mortalidade de inválido, a recomendação é por manter a tábua do IBGE, e aí eu já mostrei também por quê, né? Porque apesar do ponto de vista estatístico, a tábua não está aderente, do ponto de vista normativo, a gente não pode utilizar nada que projete menos sobrevivência que ela. A tábua de entrada em invalidez, a tábua Avoro-Vindas se mostrou aderente, né? E consequentemente, recomenda a sua manutenção. Com relação à taxa de juros, a gente também está recomendando a manutenção de 5% ao ano. Crescimento salarial, a nossa recomendação é que o RPPS, junto com o ente federativo, avalie esse passado histórico versus aquilo que se espera para o futuro para a tomada de decisão. E, por fim, a composição familiar, a nossa recomendação é pela premissa de que 43% dos servidores gerariam pensão em caso de óbito, sendo 2,80 anos mais jovem a mulher, mais jovem do que o nosso segurado, e o cônjuge da nossa segurada, 2 anos e 44 anos mais velho, tá? Sendo essa a nossa recomendação. Então, com relação a essas duas últimas premissas, acredito eu não ter alteração também, até porque são dados que vêm da própria avaliação atuarial. Tá? Bom, eu dei uma corridinha aqui para conseguir cumprir o prazo com vocês, mas eu fico à disposição aqui se vocês tiverem mais alguma outra dúvida, ou também se quiserem avaliar o documento e me mandar também as dúvidas, vocês fiquem bem à vontade, eu estou aqui à disposição. Pois não, Elizabeth? Última, prometo que eu não faço. Não, fica à vontade. Naquele item G da página 3, ele fala sobre a reforma, optou-se pela não realização dos testes estatísticos, né? Pós-reforma previdenciária. Eu queria saber por que, assim, optou-se, né? Por que a gente não pode saber o que poderia ter um agora e depois, assim, pós-reforma, esse cálculo aí do pós-reforma, porque a gente não sabe se deu resultado, se vai dar resultado lá para frente. Será que a gente não pode ter esse cálculo? Pode. A gente pode fazer sim, Elizabeth. Deixa eu te trazer uma questão. Primeiro, assim, esse relatório é um relatório oficial que vai para a Secretaria de Previdência, né? E essa premissa em especial, ela não é obrigatória para entrar nesse estudo, tá? Do ponto de vista de estudos internos, eu acho que faz muito sentido. Eu acho que é até legal a gente fazer esse estudo para vocês levantarem os dados, a gente coletar esses dados com vocês, porque a gente também não teve tempo hábil de fazer isso, mas a gente pode coletar os dados com vocês, faz esse estudo, e daqui a alguns anos, para verificar se a reforma surtiu algum efeito. Eu acho que faz todo sentido. Só que a gente não quis colocar isso aqui nesse relatório, por quê? Porque sabendo que houve uma reforma, se a gente olhar o histórico de abonos em permanências antes da reforma, isso viciaria o resultado e poderia levar, inclusive a Secretaria de Previdência ou eventualmente uma fiscalização do Tribunal de Contas, a questionar por que não estamos utilizando aquela premissa, sendo que a gente teria que justificar, olha, eu fiz o estudo, mas é um estudo que foi antes da reforma, então ele não é válido mais, eu teria que esperar o próximo estudo. Então, é melhor a gente não implementar isso no relatório oficial que vai para a Secretaria de Previdência
e fazer como uma boa gestão atuarial internamente para vocês. A gente pode fazer isso. Tá certo, então. Obrigada, viu, Rafael? Por nada. Se puder fazer essa comparação, eu até agradeço, mas não sei como... Eu acho super legal. Eu acho interessante, então não sei como que o pessoal tá pensando, mas eu queria saber, sim. Se você puder fazer também, eu agradeço. Para. Pessoal, só para complementar alguns pontos, né? Em relação a essa questão da transformação da taxa de juros, que é simples no período composto, a Lumen já forneceu para nós a metodologia de cálculo e a gente sempre coloca no texto da reunião quando a gente traz o resultado que a prefeitura apresenta. Então, se vocês olharem na pauta de dezembro do ano passado, que é quando a prefeitura se manifestou para falar do percentual lá de 3,90, daí nós convertemos isso, né, na taxa composta, e a memória de cálculo tá aqui, eu coloquei no chat, tá explicadinho no material da reunião de dezembro do ano passado. Então, só reforçando o que o Rafael falou, embora ele encontrou, né, que historicamente a gente tem aquele percentual entre 2,56 e 2,62 para o quadro geral, de qualquer forma a gente vai ter que abrir um SEI, mandar para a prefeitura, para eles se manifestarem qual é a expectativa, se eles pretendem dar algum reajuste novo ou não. E daí, em cima do que eles respondem, a gente faz essa conversão de taxas. E, às vezes, também a gente manda para Lumens, inclusive, a taxa simples, a taxa linear, né, que é a taxa que a prefeitura passa, e eles convertem para o período composto. Então, para ter essa segurança do cálculo correto e tudo. Mas essa conversão é feita anualmente. Sobre essa questão da idade provável de aposentadoria aí, né, que esse teste que o Rafael não fez, eu concordo com ele que, assim, a gente ainda está num momento bem delicado para fazer isso, porque a gente ainda tem pessoas que estão saindo nas regras antigas. Ainda tem pessoas, assim, que já tinha direito adquirido, que está saindo em regra antiga de aposentadoria. Então, assim, a gente, se eles fizerem esse teste, a gente vai ficar com um mix ali de pessoas que estão na idade da regra da anterior e na regra atual. E é meio complicado você usar isso daí de perspectiva para o futuro, porque eu acredito que daqui 1, 2 anos a gente já não vai mais ter pessoas na regra antiga. Então, como não é obrigatório fazer, se a gente fizer, a gente se compromete com aquilo. Se fizer e apresentar para a secretaria, a gente se compromete com aquilo. Então, nesse ponto, eu até concordo que é meio complicado colocar no relatório. Uma coisa é ele fazer a parte, me mandar por e-mail, eu compartilho com vocês, é só para estar sabendo. Mas para mandar para a Secretaria de Previdência, eu acho que é um momento, assim, meio complicado para mandar, né? A gente ainda tem um mix, tem gente que ainda está saindo na regra antiga. E quanto àqueles, eu acho que também faltou só esclarecer, né, Rafael? Quando ele enviou para a Secretaria de Previdência agora esses estudos, ele não crava uma tabela em específico, certo, Rafael? O que ele faz, eu estou falando principalmente por causa daquele item 1, né, onde a gente verificou que talvez a tábua de longevidade ali da SUSEP está mais adequado. Ele não crava para a secretaria assim, olha, eles vão usar essa aqui, que essa é a melhor. Ele informa quais estão rejeitadas, quais não estão, né? Até onde eu sei é isso, certo, Rafael? E daí vai ficar de uma deliberação realmente nossa. Por isso que eu comentei que a gente vai colocar esse tema agora na pauta da reunião ordinária, né? Eu acho que nessa reunião desse mês não tem como a gente tomar nenhuma decisão. A gente vai discutir o que nós ouvimos aqui, vamos colocar para os outros colegas que às vezes não estavam. Nesse meio tempo, a gente também vai pedir para a Lumens fazer o impacto das alternativas que são viáveis, então tem a opção 1, tem a opção 2, então a gente pode pedir esse impacto,
e fazer uma deliberação, por exemplo, no próximo mês. Não é uma coisa que tem que ser decidida agora, né? O que ele enviou para a Secretaria de Previdência foi a informação das tábuas que são rejeitadas e das que são aderentes. E a gente pode fazer esse estudo, analisar, porque isso só vai ser utilizado pela Lumens ali no mês de novembro, dezembro, que é quando eles vão rodar o cálculo atuarial, o próximo, né? O que já foi, já foi. Mas a gente traz para vocês, por quê? Primeiro, porque foi entregue para a secretaria, então já passou a ser um estudo público, e para a gente começar a discutir, né? Então, assim, é bem provável que a gente vai ter que mudar a tábua, isso vai ter impacto atuarial, tenham certeza. O fato de a gente usar uma tábua que tem uma longevidade maior vai causar um aumento no déficit. Isso é uma coisa consequência. A gente não sabe falar de pronto quanto, mas sim, vai dar o déficit. Então, assim, quantas tábuas tem aderência? São 4, né? A gente pode pedir que a Lumens mensure as 4, a gente vai estudar o resultado das 4, mas lembrando que aqui, assim, a gente também não pode olhar só para o impacto, a gente tem que olhar para quê? Para o que é o mais correto, né? Porque a gente não pode colocar, estudar qual vai escolher ou não pelo número. Da Solange, se o cálculo foi formalizado. O que foi formalizado foi esse estudo que o Rafael apresentou, onde ele já viu as tábuas que são aderentes ou não. Agora, a Lumens ainda vai apresentar para a gente os números do impacto. Então, por exemplo, se vocês usarem a tábua da SUSEP, que é 2015, o impacto vai ser de X. Se vocês usarem a tábua 2, o impacto vai ser Y. Então, esse cálculo eles podem passar para a gente passa para vocês, para em conjunto escolher entre aquelas que são aderentes, qual a gente vai usar. Isso. Ô, Cláudia, só fazendo um pequeno parêntese, lembrando assim, né, que quando a gente faz um estudo estatístico, na prática, a gente está olhando das premissas aquela que mais reflete a nossa realidade. E aí, consequentemente, se a gente adotar aquela premissa que mais reflete a nossa realidade, significa dizer que o resultado é o mais fidedigno possível. Exato. Né? Então, outras palavras, é isso. Porque, às vezes, a gente pode cair numa armadilha de todas as tábuas aderentes buscar que dá menos impacto. Isso, né? não. A ideia é que a gente busque, a gente avalie os impactos, você vai ver que os impactos talvez nem sejam tão, do ponto de vista relativo, não tão grandes, né? Porque a gente está falando de 1 ano ou 2 a mais de expectativa de vida, talvez em valor financeiro seja um valor alto, até porque a gente está falando de um instituto grande, né? Mas do ponto de vista relativo, a gente está falando de um percentual relativamente pequeno, mas pensando dessa forma, que assim, qual é a minha realidade mais conhecida hoje? E se a gente sabe, inclusive, que as pessoas tendem a ganhar longevidade com o passar do tempo, né? Porque a gente vai tendo avanços na medicina, é interessante a gente olhar com carinho essa questão de qual tábua está sendo utilizada. Exato. A questão do crescimento salarial, esse que ele apresentou aqui é o retrospectivo, a perspectiva nós ainda vamos solicitar para o município, né, para essa avaliação conjunta, e eu acho que é isso, da taxa de juros, como o Rafael já comentou, ele faz esse estudo, mas a gente também precisa que a secretaria publique a portaria, né, com a tabela, já saindo dessa publicação, a gente já consegue definir a taxa. Então, são esses pontos, pessoal. A gente vai alinhando durante a reunião que estudos que a gente vai pedir de forma complementar, que números que tem, mas, assim, sempre lembrando que a nossa preocupação tem que ser de trazer o número o mais real e próximo possível, né? Eu sempre penso assim. Então, se tem alguma expectativa aí de crescimento, de aumento da longevidade e tal, a gente não tem como fugir, a gente tem que levar isso para o cálculo, né? E o IBGE é o mínimo, né? O IBGE é o mínimo que a gente teria que usar. Mas se o IBGE não é aderente,
também não é correto a gente ficar insistindo nele. E é justamente por isso que a secretaria pede que os institutos de grande porte entreguem esse relatório, certo, Rafael? Não são todos os RPPS que são obrigados, né, a entregar. Isso, tem um cronograma de acordo com o porte, então os de grande porte estão sendo entregues esse ano, aí ano que vem começa médio porte, assim sucessivamente. Exato, porque justamente por isso, porque a gente sabe que muitos RPPS ali entregam o cálculo atuarial com o mínimo que a norma exige, né? Então, crescimento salarial, qual é o mínimo? 1%. Põe lá 1%. Tábua, qual que é a tábua mínima? IBGE. Então, põe IBGE. Então, isso foi uma prática que muitos RPPS fizeram por muitos anos. Aqui em Jundiaí foi feito isso, né? Naqueles anos que a gente conhece ali, de 2016, 2015, se baixou, colocou as hipóteses todas no mínimo. E quando a gente rodou para colocar hipóteses mais aderentes, a gente viu qual foi o impacto negativo que isso trouxe depois, né? Mas é isso, pessoal. Alguma outra dúvida para a gente tirar aqui com o Rafael? Não. O relatório completo eu mandei por e-mail para vocês, tá no site do IPREJUM também, tá? E qualquer dúvida a gente pode ir conversando, tá certo? Perfeito, fico à disposição de vocês. Então tá joia, Rafael. Muito obrigada, viu, pela sua atenção aí, participar. Márcio, quer dar uma palavra? Não, só agradecer a participação de todos, principalmente o Rafael, que foi bastante didático aí na apresentação, agradecer realmente o esforço da Lumes e parabenizar todos aí pelo trabalho efetuado. Obrigado. Então tá joia, pessoal. Uma boa tarde para todos. A gente se vê na quinta, então, pessoal do Deliberativo. Obrigada, viu? Abraço, Tchau. boa tarde. Obrigada, tchau, tchau. Boa tarde. Tchau. Boa tarde, tchau, tchau. Até logo.